Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! 13 de abril de 2025, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 20º vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Para quem está acompanhando agora, ou melhor dizendo, para quem está chegando agora ao canal, uma explicação. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista de Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil. Aqui abaixo, você olha para baixo aqui e vê o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Você clica aqui no link e será remetido para a entrevista. Apenas 4 minutos. Depois do vídeo, clique aqui, vá lá e veja a entrevista. Apenas 4 minutos. O Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela para fazer uma exposição sobre se o Drauzio, é ateu ou agnóstico. E aí, o Drauzio diz ao Gilberto Gil, ele faz 6 afirmações, o Drauzio Varela. A primeira, ele diz: Gilberto, eu sou ateu. A segunda, ele diz: Gilberto, as religiões pregam vida depois da morte. Vida depois da morte. E cada religião tem um sentido diferente dessa vida depois da morte. E eu, Gilberto, não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, religiosos pregam que os ateus, por não acreditarem em Deus ou nos deuses deles, eles pregam que os ateus são pessoas de má índole, de má natureza. E isso não é verdade, Gilberto. As religiões querem ter um monopólio das boas condutas humanas, e isso não é verdade. A quarta afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou não tem. A quinta afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, o princípio da fé religiosa é aceitar. O princípio da fé religiosa é não contestar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra, acreditar nisso, Gilberto, é uma ilusão. Eu não consigo acreditar nisso. Então aí, gente, 6 afirmações do Drauzio Varela. E essa série aqui é sobre essa fala do Drauzio Varela. E estou trazendo aqui comentários de ateus e cristãos lançados lá na entrevista no Canal Brasil. Todos os comentários aqui estão lá.
E também estou recebendo comentários em minha página aqui no YouTube. Então, tudo que vou mostrar aqui agora, comentários, até 30 minutos de vídeo, são comentários que estão lá no Canal Brasil. Então vamos aqui, de novo, com mais comentários. E sempre aqui a observação para você aí. Compare os comentários de ateus com os comentários de cristãos. Faça a comparação e veja quais comentários têm uma fundamentação lógica. Veja. E veja também quais são os comentários que trazem ódio, raiva, rejeição. Veja bem, compare comentários de ateus com comentários de cristãos. E vou começar aqui com um comentário de um ateu e aqui de uma ateia, lá no Canal Brasil. Aqui está. Trouxe para cá. Vamos lá. Veja aí. Essa cristã se chama Célia Ruiz. Célia Ruiz. Ela fez o comentário há 11 meses. Ela escreveu assim, em relação ao Drauzio Varela. Quanta ignorância desse médico. Eu nunca fui com a cara dele, nunca. Era por algum motivo. Eu não o conhecia. Viu aí, gente? Comentário de uma cristã. Veja sempre, compare comentário de ateu com comentário de cristão. Compare e veja onde está o ódio, a intolerância, a raiva, a rejeição. E aqui está a cristã Célia Ruiz, dizendo, ela assistiu lá a palestra do Drauzio Varela, as explicações dele, que eu mostrei aqui agora, as 6 explicações do Drauzio, e ela dizendo aqui, quanta ignorância desse médico. Eu nunca fui com a cara dele. Viu aí, gente? O que é a religião, o fanatismo religioso? Ela está aqui dizendo que ela já não ia com a cara do médico Drauzio Varela. E que a coisa piorou mais ainda quando ela soube que ele é ateu. Viu aí? Isso aqui a Célia Ruiz, cristã, está mostrando o fanatismo religioso, que é uma doença que contamina seus portadores. O fanatismo religioso. Você não gostar de uma pessoa porque ela não tem a mesma crença religiosa sua. Aqui está. Ela aqui representando o cristianismo. Viu aí? Drauzio Varela, como nós sabemos, se o Drauzio Varela aqui, escute bem, se o Drauzio Varela fosse cristão, a Célia Ruiz aqui, Ruiz, estaria mudando o depoimento dela. Aqui, a carta dela, o comentário dela seria diferente. Entendeu? Se o Drauzio Varela fosse cristão, aí ela não escreveria o que escreveu aqui. Ela faria diferente. Ela diria assim, eu amo o Drauzio Varela. Ele está com Deus. Ela faria assim. Ela escreveria assim. Mas como ele diz que é ateu, e ele explicou isso para o Gilberto Gil de forma educada, sem atacar pessoas, aí ela vem aqui agredindo a pessoa do Drauzio Varela e não contestando o que ele diz, porque é impossível contestar as afirmações do Drauzio Varela. Como a Célia Ruiz não consegue contestar as afirmações do Drauzio, ela passa a atacar a pessoa lá, Drauzio Varela. É sempre assim. Isso é muito comum. Então ela diz aqui, quanta ignorância desse médico, ou seja, por ele dizer que é ateu. E ela diz, eu nunca fui com a cara dele, era por algum motivo, eu não o conhecia. Viu aí? É o que dá, gente, a religião. Muito cuidado com a religião, porque ela pode destruir você. Ela pode inocular em você o veneno do ódio, da intolerância,
o veneno da maldade. Muito cuidado. Então vamos lá. Vou trazer aqui mais um cristão. E sempre assim, compare comentários de ateus com comentários de cristãos. Compare e veja onde está o ódio, a intolerância, a não aceitação da crença dos outros. E aqui mais um cristão, aqui o Josué. Josué, ele fez lá o comentário no Canal Brasil há 11 meses. E ele escreve assim: quanto orgulho, veja bem, quanto orgulho por tanta miséria moral, intelectual e espiritual. Sinto pena do Dr. Drauzio. Viu aí, gente? Mais um comentário aqui trazendo a intolerância. O Josué aqui escreveu dizendo que o Drauzio Varela se sente orgulhoso e é um orgulho aí falso, porque é uma miséria moral. O Drauzio Varela é portador, diz ele, de uma miséria moral, de uma miséria intelectual e de uma miséria espiritual, e que ele tem muita pena do Drauzio Varela. Viu aí, gente? Quanta ignorância aqui no comentário do cristão, não é? Josué. Viu aí? Quanta ignorância aqui. E o nome dele, do cristão, é Josué, referindo-se ao personagem na Bíblia. Josué, um dos maiores assassinos da história bíblica, não é? Das lendas bíblicas. Josué está na Bíblia, um dos maiores assassinos. E é o nome do Josué aqui. E ele criticando aqui o Drauzio Varela. É sempre assim. Como ele não pode contestar as afirmações do Drauzio, então eu vou partir para a ignorância pessoal, para o ataque pessoal. Aí está. Provando aqui o teor de comentários de cristãos e também de ateus depois. Certinho aí, gente? Muito bem. Vamos agora aqui a mais um comentário. Aqui a pessoa se apresenta com Lisboa, o nome Lisboa, pseudônimo. Escreveu aqui há 11 meses. E aqui ela é ateia. Por quê? Por causa do comentário aqui. Ela diz assim: religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Veja bem, religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Aí eu pergunto a você, isso aqui é comentário de um ateu. Veja a diferença. Aqui a Lisboa não está atacando algum religioso, algum cristão, não. Veja a diferença do comentário. Ela está aqui passando uma informação, a de que religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Isso é verdade ou não? Claro que é. Claro que é. Religião derramou realmente muito sangue e ainda derrama em países atrasados no planeta Terra. Religião derramou muito sangue e ainda derrama em nome de um Deus. E o cristianismo é uma religião. E veja a história do cristianismo. O cristianismo, quando adquiriu poder, junto a reis e imperadores, o cristianismo matou. Levou muita gente à tortura e à morte, principalmente em fogueiras, entre aspas, santas. Está na história do cristianismo. As Inquisições e as 10 cruzadas cristãs assassinas. Então o cristianismo, religião, derramou muito sangue em nome de um Deus. Cristãos perseguindo muitas pessoas, torturando pessoas, levando pessoas à morte em fogueiras, só porque essas pessoas não aceitavam as doutrinas do cristianismo. Isso está na história do cristianismo. É impossível apagar isso aí. Então a religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Você vai à Bíblia, religião ali, Bíblia, matança na Bíblia, matanças lá indiscriminadas.
muitas matanças na Bíblia. Em nome de quê? De um Deus, de religião. Na Bíblia. Ali você vê na Bíblia o Deus hebreu criado pelos hebreus, o Deus hebreu, que é o Deus dos cristãos, na Bíblia, hein, gente? Matando hebreus porque acreditavam em outros deuses. Você vê isso na Bíblia direto. Viu aí? Lá no episódio em Êxodo, só para você lembrar, lá em Êxodo, capítulo 31, o Deus bezerro de ouro. Na lenda bíblica, Deus estava com Moisés lá em cima no monte. Lá no monte, Deus e Moisés. E o povo hebreu embaixo do monte, adorando outro Deus. O povo hebreu fez mais um Deus, o Deus chamado bezerro de ouro. Está lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 31. Aí o povo hebreu, na sua ignorância, começou a adorar aquele Deus, uma imagem, bezerro de ouro, um bezerro de ouro, na lenda. E aí Deus, lá em cima no monte, ficou sabendo, e Moisés também. Aí Deus passou a ordem para Moisés matar aqueles hebreus que estavam adorando outro Deus. Viu aí? Aí Moisés desceu. Quando Moisés está no pé do monte, ele sabe que o povo hebreu está adorando outro Deus. E aí Moisés manda matar. Manda seus soldados que matem aqueles hebreus ao fio da espada. E os hebreus ali, que estavam adorando outro Deus, foram mortos ao fio da espada. Deus e Moisés ali à frente daquela carnificina. Viu aí? Então, a Bíblia está repleta de matanças em nome de um Deus. E o cristianismo também, a história dele marcada pela morte, não é? Pela tortura de muitas pessoas. Então, a ateia aqui, que se apresenta como Lisboa, ela diz uma verdade sem ofender pessoalmente um cristão qualquer. É diferente o comentário de um ateu, muito diferente do comentário de um cristão. E aqui ela diz: religião derramou muito sangue em nome de um Deus, e ainda derrama. A pura verdade. Viu aí a diferença do comentário de um ateu para o comentário de um cristão? A diferença é gritante. É gritante. Vejamos mais um comentário aqui. Agora aqui mais um cristão. Veja bem. Olha o comentário do cristão. Veja lá. Aqui o cristão é M.R. Antônio Célio. O Antônio Célio fez o comentário lá no Canal Brasil. Você vai ver lá. Ele fez o comentário há 7 meses. Ele escreve assim, veja. O ateu é um cara que está totalmente perdido. Veja o que ele diz. O ateu é um cara que está totalmente perdido. Não sabe de onde veio, nem como veio e nem para onde vai. Ele acredita no acaso. Viu aí? Ele diz que o ateu está totalmente perdido. Não sabe de onde veio, nem como veio e nem para onde vai. Viu aí? Ele acredita no acaso. O Antônio Célio está dizendo que o ateu é um cara perdido. Ele não tem ideia de nada, o ateu. Não sabe de onde veio, nem por que veio, nem para onde vai depois da morte. Então veja, ele acredita no acaso. Nossa vida é formada no acaso. O que acontece conosco é o acaso que está sempre presente, sempre. Não há sentido algum na vida de uma pessoa, de um animal irracional. Entendeu? A pessoa vive sua vida e é feliz, ou pode ser feliz ou infeliz. O animal irracional, ele vive sua vida. O animal irracional. As árvores, os animais que têm vida, mas não têm aquele ânimo, não é? Os animais não choram, não é? Propriamente dito, não choram,
não sofrem. As árvores são seres que têm vida, árvores. Mas não existe o sentido buscado aí pelos religiosos, que existe um sentido para cada pessoa, para cada animal irracional, para cada ser vivo. Isso é uma ilusão. Então, é o acaso que está sempre presente em nós. E o homem nasce como qualquer animal, como um cachorro. O homem nasce, o homem vive, o homem morre. O cachorro nasce, vive, morre. As árvores nascem, vivem, morrem. Não existe você criar sentido para isso, que existe um sentido, que uma pessoa vai agir assim, porque isso está programado. Não. Que um animal irracional vai agir assim, porque isso está programado. Que uma árvore vai agir assim, porque isso está programado. Não existe nada disso. E ele diz aqui, ele como cristão, dizendo que o ser humano não sabe para onde vai depois da morte. O cristianismo coloca essa maluquice na cabeça da pessoa, que existe vida depois da morte. Só que essa vida depois da morte não existe. É uma ilusão. É mais uma ilusão cristã. Entendeu? Vida é essa em que nós vivemos aqui. O mundo é esse em que nós vivemos. Vivemos aqui, vamos morrer aqui e acabou-se. Não existe vida depois da morte. Entendeu? Eu nasci em 1956, em novembro. Onde é que eu estava em 1955? Onde é que eu estava em 1950? Não existia. Passei a existir em 1956. Onde é que eu estava quando Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, chegou aqui à terra brasileira? Onde eu estava em 1500? Eu não existia. E passei a existir em 56. É simples entender isso. Entendeu? Então aqui o Antônio Célio, ele diz que o ateu é um cara totalmente perdido. Ele está profundamente enganado. Os ateus não são perdidos e os ateus valorizam a vida. Porque os ateus sabem que esta aqui é a única vida que nós temos. E os ateus, ao contrário do que pensa o Antônio Célio, se bem que ele não escreveu aqui, mas os ateus são felizes e vivem felizes. Certinho, gente? Entendido isso aí? Vamos agora a mais um comentário aqui. Também um comentário de um cristão. Vamos lá, um cristão. O Carlos Henrique. Ele fez esse comentário lá no Canal Brasil, na entrevista, há 4 meses. Ele escreve assim. Preste atenção. É triste ver alguém sem esperança da ressurreição. Ele está se referindo aos ateus e principalmente aqui ao Drauzio Varela. Ele viu lá os 6 argumentos do Drauzio. Ele diz aqui, é triste ver alguém, diz ele, sem esperança da ressurreição. Seria interessante, ele diz, seria interessante estudar a Bíblia mesmo sem acreditar. Estudar de verdade, olhando para a história. Verá que existe Deus guiando o curso da nossa história. Muitas profecias cumpriram e a história está aí para nos mostrar. E a última profecia a ser cumprida é a pregação do Evangelho em todas as nações, então virá o fim. E Jesus virá para resgatar os que o aceitaram como Salvador e virá julgar as nações. Viu aí? Então o Carlos Henrique aqui, ele é cristão. Ele acredita na Bíblia, coitado. Ele acredita na Bíblia. E ele aqui critica, os cristãos. Ele diz aqui que os cristãos são tristes. Então ele diz aqui a primeira parte. É triste ver alguém sem esperança da ressurreição.
Os cristãos acreditam nessa fantasia também, ressurreição. O morto, voltando a viver, que é mais uma fantasia criada pelo homem, ressurreição. Então, ele cristão, acredita que ele vai ressuscitar, ele vai morrer e depois vai ressuscitar. Isso é uma fantasia cristã também. Ressurreição. Gente, grave bem, ressurreição só existe, só aparece em livros religiosos, a Bíblia, por exemplo. Ali você vê ressurreição. Ressurreição aparece também em filmes de terror, você vê Conde Drácula ressuscitando, não é? E você vê também ressurreição em livros de terror. Livros de terror, filmes de terror e em livros religiosos. Você vê ressurreição. Ressurreição é uma fantasia criada pelo homem. Na Bíblia, os cristãos foram buscar a ressurreição onde? Na Bíblia, no Novo Testamento. Você vê lá a ressurreição, não é? Jesus e alguns discípulos. Onde os cristãos foram buscar a ressurreição, que está lá no Novo Testamento? Onde? No Velho Testamento, da Bíblia cristã. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, você já vê ali várias ressurreições, uma criação dos escritores bíblicos. Velho Testamento, você vê ali pessoas ressuscitando, pessoas mortas voltando a viver. Você vê isso no Velho Testamento. Muitos casos, não é? Do Eliseu, do Elias, ressuscitando, não é? Muito bem. Aí, quando os cristãos apareceram, 1000 anos depois, aí os cristãos viram ressurreição nos textos lá antigos e aplicaram também a ressurreição lá no tempo de Jesus. Entendeu? Então, ressurreição jamais existe. Morreu, jamais ressuscita. Mas aqui o cristão Carlos Henrique diz: é triste ver alguém sem esperança da ressurreição. Os ateus não acreditam em nada disso. E os ateus são felizes, não são tristes, como diz aqui o Carlos Henrique, dizendo que é triste ver alguém que não tem esperança na ressurreição. Não. Os ateus sabem que o fim da vida é a morte na terra, o fim da vida. E nem por isso os ateus são tristes. São pessoas, muitas aí estudiosas, pessoas com boa formação intelectual. O caso do Drauzio Varela, homem estudioso, dedicado aos estudos, ao trabalho, mesmo sem ter esperança em ressurreição. Então, quem não tem esperança em ressurreição não é triste, como diz aqui o Carlos Henrique, porque ele é cristão, coitado. Ele diz aqui: seria interessante estudar a Bíblia, mesmo sem acreditar. Estudar de verdade, olhando para a história, verá que Deus está guiando o curso da nossa história. Pobre Carlos Henrique. A Bíblia é o melhor livro que existe no mundo ocidental, é o melhor livro de ateísmo. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um manual de ateísmo. Se você ler a Bíblia com seriedade, com amor, você vai ver que a Bíblia é o melhor livro de ateísmo. Deus algum existe e Deus algum está guiando o curso de nossa história aqui na Terra. Isso não existe, isso é fantasia do Carlos Henrique aqui. Entendeu? Ele disse que muitas profecias cumpriram. Não, nenhuma profecia foi cumprida. Tudo isso é uma invenção dos cristãos, entendeu? E ele diz aqui que a última profecia a ser cumprida é a pregação do Evangelho em todas as nações. Então virá o fim, e Jesus virá para resgatar os que o aceitaram como Salvador e virá julgar as nações. O Carlos Henrique, ele acredita, ele pensa, coitado, que Jesus vai descer dos céus com exércitos, com anjinhos tocando trombetas, e que Jesus vai descer à terra, ao planeta, e julgar as nações. Isso aqui é de uma ignorância sem fim, a volta de Jesus. Jamais Jesus vai voltar, jamais.
Jesus, algum, está morando no céu e vai voltar à terra para julgar as pessoas. Isso aí é uma fantasia do cristianismo. E essa volta de Jesus, lá no Novo Testamento, era para aquele tempo. Os cristãos eram dominados pelos romanos e eles queriam se livrar dos romanos. Então eles esperavam lá, os judeus, na época, Jesus era judeu, eles esperavam o surgimento de um judeu forte que teria forças para expulsar os romanos da Palestina. Então, naquela época, há 2000 anos, eles esperavam um judeu forte. E apareceram muitos judeus dizendo ser o Messias, Cristo em grego. E todos foram presos, torturados e crucificados pelos romanos. E Jesus foi um deles. Jesus está lá no Novo Testamento. Jesus foi preso, foi torturado e depois crucificado pelos romanos. E depois da morte de Jesus, os judeus continuaram sendo dominados pelos romanos. Entendeu? Então Jesus ali pregava que o Messias ia voltar para julgar ali o povo. As tribos iam julgar. Hoje não existe mais tribo em Israel. Entendeu? Israel hoje não está mais dominada por romanos. Israel hoje é um país democrático e livre. A situação hoje de Israel totalmente diferente há 2000 anos lá no Novo Testamento. Então, a volta de Jesus, o Messias, Cristo em grego, a volta era para aquele tempo. Era para aquele tempo. E passou. Não existe mais. Isso há 2000 anos. E o Carlos Henrique aqui, coitado, cristão, acreditando nisso aí, que Jesus vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas para julgar a terra. Coitado aqui do Carlos Henrique. Mas é isso aí, gente. Fazer o quê? Então, veja, são agora já 33 minutos. Para evitar um vídeo longo, vou terminando por aqui. E no próximo vídeo, mais comentários. Muito obrigado.